Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Este estudo foi ministrado na última terça e na quinta-feira tenho postado os vídeos do estudo bíblico que estudamos na terça na igreja. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a meditarmos juntos na Palavra de Deus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos pela rica oportunidade de, junto com os meus irmãos, estudarmos a Palavra de Deus e nela aprendermos mais e mais de Ti. Assim, ó Deus, eu peço, abre o nosso entendimento, nos dê graça, nos dê a direção do Teu Espírito ao estudarmos a Tua Palavra, que de Ti possamos aprender e assim o Teu nome em tudo ser glorificado. Agradecemos a Ti pela saúde, pela vida e a oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Amém e amém, Jesus. Irmãos, o tema de hoje, protegido por Deus nesses dias atuais, o esconderijo do Altíssimo. Diante das circunstâncias atuais da vida, muitas pessoas com medo, muitas pessoas assombradas, apavoradas. Eu quero dizer que a Bíblia Sagrada nos dá respaldo para que possamos no Senhor descansar. Vamos ler a Bíblia Sagrada? Salmo de número 90, versículo 1, diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que faz da casa de Deus a sua morada, encontra abrigo na sombra do Onipotente e nela pode descansar. Então vamos ver. Quem se abriga no esconderijo do Altíssimo, com certeza encontra lá amparo, provisão e descanso. Encontrar esse descanso no esconderijo, irmãos, é uma decisão pessoal. Não tem como colocar alguém lá dentro, nem à força, nem por violência. Isso tem que ser decidido por você mesmo. Você vai ter que ter esse entendimento da palavra de Deus, você vai ter que encontrar você mesmo no Senhor esse refúgio e essa segurança. Então é uma decisão muito pessoal. Amém? Grave isso. Onde fica o esconderijo do Altíssimo? Eis aí. Então vamos lá. Pastor, fica no mundo espiritual e a gente entra nele pela fé. Sim, pela fé, sem dúvida, a fé é importantíssimo. Mas o esconderijo do Altíssimo, muitas vezes, não é muito bem entendido e compreendido pelos filhos do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos entender ou talvez interpretar bem o esconderijo do Senhor para as nossas vidas. Então nós vamos ver na Bíblia Sagrada alguns textos bíblicos que mostram o esconderijo do Senhor na vida de alguns personagens bíblicos e pelo Senhor eles foram amparados. Vamos lá? Primeiro esconderijo. Nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 16, onde Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Davi, quando ele é ungido como rei pelo profeta Samuel, ele passa agora a ser muito perseguido, porque o rei Saul não se conformou em ter perdido a unção de Deus para o reinado da nação de Israel. Ele desobedeceu, e ao desobedecer, Deus se desagradou de Saul e dele retirou o seu espírito. E agora colocou essa unção sobre Davi, que ainda era um garoto, e com ainda a sua idade, de garoto, ele vai até os campos de batalha levar alimento para seus irmãos e ali ele consegue derrubar o gigante que afrontava o reino de Israel e o Deus de Israel. Isso trouxe para ele uma perseguição muito grande por parte do rei Saul, fazendo com que, olha, lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículos de número 1 e 2, diz assim: Então Davi se retirou dali, fugindo da presença de Saul, e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ele. E juntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo endividado,
todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Olha só, Deus coloca Davi na caverna de Adulão, onde era o refúgio, abrigo daqueles que estavam endividados, problemáticos, daqueles que estavam foragidos, com problema, né, de relacionamento com a sociedade. Os rejeitados da sociedade da época, eles foram colocados, né, à parte ou à margem da sociedade, e eles ali habitavam a caverna de Adulão. Deus envia e Davi vai se esconder lá. Ou seja, no meio de quem menos se espera, Davi foi escondido por Deus. Olha o esconderijo do Altíssimo, como muitas vezes acontece na vida da gente e a gente não entende. Deus prepara situações em que nós não entendemos a princípio. Como que pode um lugar tão rejeitado, com pessoas tão rejeitadas, ser um local de abrigo seguro? Deus tem seus meios de trabalhar, irmãos. Tem mais textos bíblicos. Olha, caverna de Adulão é igual a esconderijo do Senhor. Segundo esconderijo, nós encontramos em 2 Samuel, no capítulo 4 e o versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama o tomou, ou seja, a babá pegou, né, esse menino no colo e fugiu. E ao fugir apressadamente, ela caiu, e o bebê caiu no chão, quebrou os 2 pezinhos e ficou coxo de ambos os pés, e o seu nome era Mefibosete. Irmãos, a história de Mefibosete é um negócio interessante. Ele era neto do rei Saul, os inimigos já haviam derrotado as trincheiras dos exércitos de Israel. O filho de Saul, Jonatas, e os seus irmãos e os seus soldados já haviam sido mortos. A notícia chegou até Saul. Saul pediu ao seu guarda de armas que matasse ele. Ele disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. Aí o próprio rei Saul deita-se sobre a sua própria espada, tirando a sua vida. Ele se mata ali. A babá de Mefibosete, que era filho de Jonatas, filho de Saul, ou seja, o neto do rei, ele é escondido pela babá. A babá sai correndo, cai com ele machuca os pezinhos, ele fica aleijado dos 2 pés, e ela vai para um lugar chamado Lodebar, que é um lugar que tem sinônimo de terra seca, terra de Lodebar, terra sem pasto, terra árida. E esse menino é escondido ali por 20 anos, irmãos. Por 20 anos ele fica ali. Por que ele fica escondido? Irmãos, quando o inimigo vencia a guerra, o que eles faziam? Matavam o rei e todos os seus familiares, principalmente, né, os do parentesco mais próximo do rei. Então Mefibosete seria morto naquele dia. Mas Deus tinha um plano na vida de Mefibosete em resposta a um pacto de Davi com seu amigo Jonatas, que não concordava com a perseguição de Saul, seu pai, ao rei Davi, que ungido rei não tomou posse como rei, não até essa ocasião. Davi não tocou a vida de Saul. Ele esperou o tempo de Deus, e no tempo de Deus ele ficou escondido no Senhor. Enquanto ele ficou escondido no Senhor, Deus deu os livramentos, Deus colocou o rei Saul na mão de Davi. Davi não o quis matar, ele apenas corta um pedaço da roupa de Saul e mostra: olha, Deus te colocou nas minhas mãos como prova de que eu não quero teu mal, eu não te matei. Ele poderia ter matado e ele não matou, porque ele disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ainda que aquele ungido houvera perdido a unção de Deus sobre a sua vida, mas quem ungiu ele foi Deus, e quem retira a unção dele é Deus. Olha só, irmãos, que lição para mim e para você.
Cuidado ao falar, ao criticar, ao perseguir, ao mentir, ao apontar, seja lá qual for o ungido de Deus. Não toque nos pastores. É Deus quem consagra, é Deus quem retira a consagração. Cuidado ao falar de quem quer que seja, principalmente dos ungidos do Senhor. Então, vigiemos. Amém? Vamos lá. Mefibosete, ele vive a misericórdia de Deus num pacto que Davi faz com Jonatas, seu amigo. Deus esconde ele na terra seca por 20 anos. Então, irmãos, quando nós lemos Lodebar, sinônimo de terra seca, lugar sem pasto, eu e você entendemos local de esconderijo do Altíssimo. Eita glória! Irmãos, nem sempre a gente quer ficar no deserto, né? Às vezes Deus nos leva para o deserto, irmãos, para nos livrar da morte. Às vezes Deus tira tudo da gente, aleluia, para conservar a nossa salvação. Às vezes Deus te tira de um meio, de uma empresa, de um grupo familiar ou de um grupo de amigos. Deus te tira dali, te leva para um deserto, você não entende nada, você às vezes fica até revoltado, questionando a Deus, porque isso foi acontecer comigo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Hoje Deus está te revelando que por amar você, Ele te leva a lugares desérticos, mas de vida e de salvação, porque quando Deus te leva para o deserto, Ele se encarrega de sustentar ali, que é o que nós vamos ver no próximo esconderijo. Terceiro esconderijo, profeta Elias. 1 Reis, capítulo 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, o rei Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha só, Deus manda o profeta Elias a um lugar separado, desértico, onde havia um ribeiro chamado Querite. E esse Querite significa, né? Ele tem um significado de cortar no tamanho certo, ou seja, na medida da estatura de um homem, ou seja, na medida exata. Elias, ele fica às margens deste rio pouco tempo, mas o pouco tempo que ele fica ali, ele fica escondido por Deus. Então, Querite é igual a esconderijo do Altíssimo. E quando Deus transfere ele dali, está lá em 1 Reis 17, verso 8 e 9, então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Olha só, Deus sempre agindo no improvável, no impossível, para mostrar que Ele é Deus, que Ele guarda, que Ele protege e que Ele dá segurança. Elias é levado agora por Deus até esse lugar. Lá em Sarepta, ele é sustentado por uma viúva. Sabe o que significa ser viúva nesses dias? Esses dias que antecedem aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Não, mais de 700 anos antes de Cristo. Eu fiz uma conta que esses dias dá praticamente 1000 anos antes de Cristo. Nós ainda estávamos aqui no primeiro reinado, né? Isso aí, aproximadamente entre 900 a 1000 anos antes de Cristo, quando acontece esse fato aqui. Naqueles dias, uma viúva era um caso sério, irmãos. Era uma mulher à margem da sociedade. Ela não tinha mais o seu sustento. E Elias vai ali agora para ser sustentado por uma viúva. Deus prepara todas as coisas. Não se preocupe, Deus tem formas perfeitas de te esconder. Eu fico imaginando, né? Davi, um profeta. E aí?
onde encontraram um homem tão conhecido e tão aclamado pelo povo, um profeta de respeito, né? Deus coloca Elias agora em lugares sem nenhuma suspeita. Deus sabe te esconder. Há uma história muito interessante que eu li uma vez numa revista de alguém que estava sendo perseguido de morte por 2 assassinos. E ele saiu correndo por uma estrada de terra e de repente ele viu um trilho. E ele entra nessa trilha e vai correndo. E ele percebe que os assassinos começam a alcançá-lo. E aí ele entra numa trilha secundária e ele dobra o joelho e começa a pedir: Senhor, levanta ao meu redor muros, pois eu creio no teu poder de levantar muralhas ao meu redor, eles não vão poder me tocar, me esconde, Senhor, me esconde. Eu creio, ele orou com tanta fé que quando ele abriu o olho, ele já tinha certeza, vai ter uma muralha gigante aqui e eles não vão poder me encontrar. Quando ele abriu os olhos, ele ficou muito decepcionado, porque não tinha muralha alguma. Ele apenas vê uma aranha tecendo uma teia entre um galho e outro no meio daquela trilha. E essa aranha ia para lá e para cá, e ele chorando: Senhor, eu te peço proteção. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele ora de novo e fecha os olhos. Eu acho que faltou fé. Senhor, eu creio, eu quero declarar que eu creio. A hora que ele abre os olhos, ele abre agora na certeza. A muralha vai estar lá, porque a fé era tão grande, conforme a palavra de Deus dizia. Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer a um monte: vai para lá, e o monte vai. Senhor, eu vou abrir os olhos, vou ver a muralha. Quando ele abre os olhos, ele vê apenas aquela aranha tecendo uma teia. E ele fala: Senhor, eu te peço muralhas, e o Senhor me dá uma aranha. De repente ele cala, se encolhe todo e escuta o barulho dos passos dos assassinos. Eles entram na trilha e o rapaz fala: tem marca, ele entrou por aqui. O rapaz que estava com ele agarra no seu casaco e puxa para trás: onde você vai, rapaz? Você não está vendo a teia de aranha? Você não está vendo que por aí não passa ninguém há dias? Vamos embora, pois aqui ele não está. E ali o Senhor deu livramento para aquele rapaz. Muitas vezes, irmãos, a gente mensura como que Deus vai nos guardar e nos proteger dentro dos nossos conceitos humanos. Deus não precisa daquilo que nós pensamos. Deus, ele precisa apenas de uma aranha para te dar um livramento. Um inseto, apenas um pequeno inseto. Deus, ele tem formas perfeitas de trabalhar, ele sabe de todas as coisas. Então, hoje, sinta-se escondido em Deus. Não importa a circunstância da sua vida, saiba, ele tem poder para te esconder do teu inimigo, te esconder da enfermidade, da doença, dessa praga que assola ao mundo. Ele tem o poder de te esconder do desemprego. Ele tem o poder de te esconder do inimigo da sua alma, lavando você e te remindo no sangue do Cordeiro. Amém? Oh, glória! Vamos lá, continuando o estudo. O nome Sarepta significa em hebraico lugar de fundição. Irmãos, no meio da tribulação, Deus te escondendo, Deus ainda te usa, como usou Elias, a levar a palavra do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, a fazer com que aquela mulher abandonasse os seus deuses e passasse a crer no único Deus, o Deus que fez os céus e a terra. Olha que fantástico. Então, quem aceita entrar no esconderijo do Altíssimo pode descansar à sombra do Todo-Poderoso. Vamos ver os resultados desses 3 esconderijos? Vamos lá. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2 e 3, falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo e força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. Deus concede vitória a Davi e faz com que ele alcance o trono, o qual lá atrás, bem lá atrás, alguns anos antes, provavelmente uns 13 anos antes dele
dele assumir o trono, ele é ungido rei por Samuel, mas só lá na frente ele vai sentar no trono, depois do tempo de Deus previsto para Davi. Então Deus fala com você hoje, parece que começa tudo a acontecer o contrário. Deus te esconde, Deus te protege, até você chegar no dia em que a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Porque Deus é Deus e Ele tem poder para fazer cumprir as suas promessas. Davi, então, é ungido rei e assume o trono de Israel. Mefibosete, irmãos, fica 20 anos escondido em Lodebar, terra seca. Lembrando, voltando um pouco atrás, lembrando que Davi, na caverna de Adulão, lá ele tira os seus principais generais e homens valentes de guerra, inclusive os valentes de Davi. Eles são destacados na Bíblia Sagrada. E sabe de onde vieram esse povo? Os rejeitados, os endividados, os deixados à margem da sociedade. Se tornam homens honrados através da vida e da promessa do rei Davi. Olha, aleluia, que bênção. Mefibosete, passado 20 anos, Davi agora rei, pergunta, tem alguém da família de Saul para que eu possa ser benevolente? Para que eu possa restituir e abençoá-lo? Alguém diz, olha, tem Mefibosete. E onde ele está? Ele está em tal lugar. E Davi ordena que vá buscar ele. Ele fica apavorado, fala, me encontraram, vão mandar me matar agora. Né? E quando ele chega à presença de Davi, ele se curva e pergunta, né? Porque eu não sou nada, sou um aleijado dos 2 pés, eu não ofereço risco para ninguém. Davi falou, olha, tudo que era do teu avô e do teu pai, agora é teu. Ordenou que as pessoas fossem lá e trabalhassem, plantassem e criassem bois, e ele se tornou do nada, de uma terra de deserto, ele se tornou um grande fazendeiro, um grande proprietário de terras. E Davi disse, a partir de hoje, quero que você viva nos palácios, você vai comer e beber comigo nos palácios do rei. E a Bíblia diz que, durante muitos anos da vida de Mefibosete, se via ele entrar e sair dos palácios. Aleluia. Amém? Está difícil o esconderijo do Senhor? Espera. Deus tem planos futuros para você. Vamos lá. Oh, glória. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 7 até o 13. Lá você vai encontrar Davi restituindo a Mefibosete de todos os seus bens. Eu quero o esconderijo do Altíssimo para mim. Voltando lá em Elias, Elias nem morreu, irmãos. Tentaram matar Elias. Acabe tentou matar Elias. E ele morre de uma forma impressionante. Acabe, ele morre flechado por um soldado que atira uma flecha ao alto, a esmo, sem direção. E ele disse, eu não vou morrer nessa guerra. Ele coloca a roupa de soldado comum, veste um de seus soldados como rei e disse, se alguém matar, vai matar o meu soldado. Esse soldado lá do território inimigo pega a última flecha, põe no seu arco e lança para o alto. Essa flecha atinge o rei Acabe, entrando na fresta da sua armadura e o ferindo mortalmente. Morreu Acabe. Jezabel, sua mulher, perseguidora de Elias, também outra que morreu de uma forma lamentável, porque perseguiu o ungido do Senhor. Ela intentou matar Elias de todo jeito e durante toda a sua vida não conseguiu. E olha só, a história de Davi, a história de Mefibosete e a história de Elias, nenhum deles foram mortos pelos seus inimigos. Mas Elias ainda tem um plus. Elias nem morto foi. Ele foi arrebatado, transladado por Deus e não encontrou a morte. Não experimentou a morte. Elias, ele foi arrebatado, diz a Bíblia. Em carro de fogo, ele foi levado para o céu. E assim foi visto e testificado pelo seu sucessor, Eliseu. Amém? Então, irmãos, descanse
no esconderijo do Altíssimo, pois Deus tem proteção para a sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar e vamos descansar no Senhor, porque Ele tem guardado os seus filhos. Amado Deus, eterno Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu esconderijo. Eu peço a ti, Senhor, que possamos entender a sua forma de cuidar de nós, pois o seu jeito de cuidar de nós é um jeito especial. Eu peço em nome de Jesus que guarde os meus irmãos, guarde livre, Senhor, os teus filhos, os teus servos. Entra nesta casa, abençoa este lar, entra nessa empresa, abençoa esta empresa, entra, Senhor, nesta vida e abençoe esta vida. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. A bênção do Senhor sobre os teus filhos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, amados irmãos. Encerro aqui mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de dar o seu joinha ou o seu dislike, né? Like ou dislike, o que você der vai ser muito bem-vindo. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui para agradar você, mas estou aqui para agradar ao meu Deus. Faça isso também. Não se importe com o que os outros pensem ou achem de você. Se importe apenas com o que Deus espera de você, como Ele te vê e como Ele quer que você seja. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, semana que vem. Estaremos postando mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Maranata, fique com o Senhor Jesus Cristo.